Meus amigos, uma informação acaba de ganhar força nas últimas horas e pode mudar o futuro do jogador Bruno Guimarães. Isso mesmo, meus amigos, é o seguinte, a informação de última hora é que o Arsenal entrou com tudo para comprar o jogador do Newcastle. Isso mesmo, eu vou trazer aqui para vocês questão de valores, tá certo? Que o valor muito alto para a compra do jogador. E tudo indica que o Newcastle vai ceder o atleta, tá certo? Mas vamos lá que eu vou trazer aqui a fonte, tudo certinho para vocês e alguns detalhes que eu acho importante vocês ficarem sabendo sobre essa transferência de Bruno Guimarães. Vamos lá. Meus amigos, vamos lá. Muita gente aqui já vai chegar me perguntando, Jackson, de onde vem essa fonte? Mais uma informação, mais uma perua sobre Bruno Guimarães, porque já saiu aí umas 2, 3 semanas... Há meses, já até antes mesmo da Copa do Mundo, que o Arsenal queria Bruno Guimarães. Mas vai fechar mesmo. Bora lá para a fonte, que eu acho justo e válido a gente vir com a fonte para vocês entenderem também até a questão dos valores. Vamos lá. Meus amigos, vamos lá. A informação é do The Sun e diz o seguinte. Arsenal acerta a transferência de Bruno Guimarães, estrela do Newcastle, por 77 milhões de libras. Depois da bomba envolvendo Harry Owen, tá certo? Aí a outra parte diz o seguinte, segundo informações, o Arsenal e o Newcastle chegaram a um acordo de princípio sobre o valor de transferência de Bruno Guimarães. Os Magpies estavam relutantes em se desfazer do capitão, mas o Arsenal fez de tudo para concretizar o negócio. E para concluir a matéria diz assim, tá? E de acordo com o L'Equipe, as duas partes chegaram a um amplo acordo sobre uma proposta no valor de 77 milhões de libras, mais bônus. Alguns detalhes, incluindo os honorários do agente, ainda precisam ser acertados antes que o negócio seja considerado concluído. Meus amigos, é o seguinte, eu vou trazer aqui ainda alguns detalhes sobre a questão de Arsenal e Bruno Guimarães, tá certo? Mas falando do atleta, o valor que o Arsenal está querendo pagar o atleta é um valor muito bom, tá certo? Uma transferência muito boa para o Newcastle. Claro que para você conseguir hoje, no caso do Newcastle, um jogador do naipe que tem aí Bruno Guimarães é muito difícil. Até porque mesmo, como eu sempre disse para vocês aqui, que é o seguinte, Bruno Guimarães, quando ele jogou agora na Copa do Mundo, para mim ele foi o melhor jogador da seleção brasileira. Ele era até então era o melhor jogador. A verdade é essa. Até ele perder aquele pênalti no jogo contra a Noruega, era o melhor jogador. Mas para mim, eu ainda considero, mesmo ele perdendo um pênalti e não jogando tão bem no jogo contra a Noruega, eu acredito que ele foi o melhor jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo toda. Eu não vou dizer que Vini Júnior foi, nada disso, tá? Para mim, foi Bruno Guimarães. O azar dele foi ele ter perdido o pênalti. Mas só assim, ele vinha numa crescente muito boa, era um pilar ali do meio campo da seleção e vai continuar sendo, tá? Porque não é porque ele perdeu o pênalti, ele não vai mais para a seleção brasileira. Só que eu acredito, tá certo, que ele se valorizou muito. Isso aí foi bom pro Newcastle. E também acho que é muito bom pro Arsenal. Mas aí tem um ponto, tá? Que é desses dois detalhes que eu vou trazer para vocês. O primeiro detalhe, Jackson, faz muito tempo que o Arsenal tá querendo ele, porque essa história eu acho que eu já escutei há muito tempo. Bora lá que eu vou trazer aqui para vocês. E é o seguinte, meus amigos, o Arsenal está querendo jogador há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, já faz basicamente 6 anos que o jogador aí estava para ir para o Arsenal. Logo quando ele estava no Atlético Paranaense, ele já tinha tido uma sondagem, tá certo, do Arsenal, e quase que ele fechava diretamente com o clube aí inglês e ele decidiu ir para a França. Ele já tinha dado a palavra quando o Arsenal chegou, ele já tinha dado a palavra para o Lyon. Então ele foi para o Lyon, tudo certo, passou 2 anos no Lyon e em 2022, quando o Newcastle já estava conversando e também tinha acertado, aí o Arsenal mais uma vez quis ali passar por cima do Newcastle, mas o jogador já tinha dado a palavra dele mais uma vez e disse, ó, não tem como ir pro Arsenal, tá certo? Porque eu já dei minha palavra aqui ao Newcastle. E ele foi pro Newcastle até hoje onde ele está. Mas agora mais uma vez, depois de 4 anos que o Arsenal já tinha procurado ele nessa transferência
do Lyon para o Newcastle, mais uma vez o Arsenal agora entrando com força máxima, e acredito eu que essa força máxima é mais para a questão do que ele fez na Copa do Mundo. Aí sim vai vir com 77 milhões de libras. É muita grana, principalmente para o Newcastle, tá? Que é um time aí que não é um time de prateleira A. Eu acredito que vai ser muito bom até para ele fazer outras contratações. Agora, vai ter outro jogador, vai conseguir arrumar outro jogador feito Bruno Guimarães, acho muito difícil. Agora, o outro ponto, que é o segundo ponto, meus amigos, que vai me perguntar aí, Jackson, será que Bruno Guimarães, fechando mesmo com o Arsenal, ele se encaixa no esquema tático do time? E eu acredito que se encaixa sim, tá certo? Por quê? Ele vai fazer uma função, tá certo, que Odegaard não faz. Ele é um cara que tem uma marcação muito boa, uma qualidade de passe que também o Odegaard tem, mas ele vai fazer o jogo sujo lá do Arsenal e deixar o filé para o Odegaard fazer o trabalho dele ali no meio campo. Então, falando de esquema tático, é um cara que tem muitas roubadas de bola, tá? Isso aqui não é nada da minha cabeça, é histórico, tá? Se você puxar o histórico dele, você vai ver que ele tem muita posse de bola, ele consegue fazer o negócio acontecer ali no meio campo. Então, eu acredito que vai ajudar muito a questão do trabalho do Arsenal, porque a gente sabe que é um jogo mais trucado, é um jogo de muito passe, como a gente vê que é o Odegaard que faz esse meio campo aí lá do Arsenal, mas eu acredito que ele vai dar muito certo no Arsenal. Só não vai dar certo se acontecer alguma coisa, ele não se adaptar ao futebol, não se adaptar ao que o treinador pedir. Mas o que eu vejo é que sim, o jogador Bruno Guimarães, ele consegue sim fazer todo esse jogo sujo. É a mesma coisa que quando a gente volta a falar aí sobre futebol espanhol, aí diz assim, não, Cucurella disse que iria fazer todo o jogo sujo para Vini Júnior ali jogar. Ele vai fazer a lateral esquerda, Vini Júnior não precisa marcar. Foi basicamente o que ele quis fazer. E é o que eu acredito que Bruno Guimarães vai ter que fazer no Arsenal. Eles têm que estar, no caso, Bruno Guimarães, muito ciente disso. Que lá no Arsenal já tem o Odegaard, que está lá desde 2021, é um cara que já é o capitão do time e ele vai ter que sim, se sacrificar. Mas eu acredito que Bruno Guimarães não tem problema nenhum com isso. E visando também o futuro dele na seleção brasileira, o Arsenal é outro patamar. O Arsenal, ele, claro que Newcastle também não é qualquer time, mas é um time pra mim, tá? De segunda prateleira. Mas falando do Arsenal visando voltar para a seleção brasileira, vai ser bem melhor, porque ele vai estar jogando assim, no time com os melhores, vai evoluir cada vez mais e ele é o pilar, tá? Pra mim, você pode dizer, não é, eu acredito que tem outros jogadores que vão surgir, pode sim, mas pra mim, Bruno Guimarães é o pilar da seleção brasileira. E volto a dizer, não é porque ele perdeu um pênalti, não jogou tão bem assim contra a Noruega, até porque eu senti que quando ele perdeu aquele pênalti, pesou muito pra ele, não é só porque ele perdeu um pênalti e não jogou tão bem assim, que ele ficou desvalorizado, como vocês estão vendo aí. É um cara que já está valendo agora, já está valendo 77 milhões de libras, mesmo se o Newcastle não aceitar. Então, assim, para a carreira do atleta, eu acredito que foi muito bom ele ter se recuperado até da lesão para poder jogar na Copa do Mundo. A Copa do Mundo para ele foi excelente e visando a Copa do Mundo de 2030. Eu não vou falar nem da Copa do Mundo 2030, mas a Copa América de 2028, que é o planejamento de Ancelotti, que ele já externou isso, eu acredito que ele vai ser sim um dos pilares ali da seleção, jogador um dos mais velhos que vai estar ali e também visando a Copa do Mundo de 2030. Mas vamos ver aí como é que vai sair, se vai estar certo mesmo essa questão aí dele ir pro Arsenal. Ele indo pro Arsenal é uma baita contratação do Arsenal, vai ser bom pro Arsenal, pro jogador e principalmente pra gente que acompanha a seleção brasileira. Eu acredito que ele vai evoluir bem mais do que ele evoluiu até agora, beleza? Meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa possível ida de Bruno Guimarães pro Arsenal. Vocês apoiam ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.